Você sofre com dores no joelho, já recebeu o diagnóstico de condromalácia e está tendo problemas para solucionar essa lesão? Então fica aqui com a gente, porque hoje eu estou aqui com o Dr. Thales Rama e nós vamos falar tudo sobre essa lesão que acomete muitas pessoas. Thales, muito obrigado pela sua presença. Vou apresentar aqui o Dr. Thales. Ele é especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em cirurgia do joelho. Obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que eu vou fazer hoje o papel de paciente, eu vou fazer o papel das perguntas que os pacientes nos trazem para que você possa esclarecer. Então, de antemão, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo e estar aqui conosco. Imagina, prazer, Márcio. Eu agradeço o convite também a todos. E vai ser um bate-papo legal para a gente poder esclarecer o tema, tirar algumas dúvidas e discutir sobre os casos aí. Não tenho dúvida disso. Então vamos lá, para a gente dar início, né? Nós vamos para falar de condromalácia. A condromalácia afeta a cartilagem, né, Dr. Thales? Então, primeiro, explica um pouquinho para as pessoas o que é a cartilagem. Cartilagem é um tecido, então, que ela recobre as articulações, né? Então ela protege os ossos, fazendo com que tenha essa proteção em relação a impacto, em relação à boa mobilidade entre as partes ósseas, né? E a partir daí ela faz como se fosse, eu gosto de comparar a cartilagem como se fosse um coco, né? Quando você abre o coco e você tem aquela parte da castanha branca, né? Certo. Então a relação da cartilagem com a articulação, a parte óssea, é como se fosse aquela parte branca do coco quando a gente abre ele, protegendo a parte interna, entendeu? Acho que mais claro é impossível. Gostei dessa descrição, nunca tinha ouvido. E uma dúvida das pessoas é que a condromalácia no joelho, né, essa lesão da cartilagem do joelho é a mais relatada, né? Mas as pessoas precisam entender que tem cartilagem em todas as articulações, né? Por que a do joelho é a mais afetada? Sim, no joelho, na verdade, ela traz grandes sintomas porque o joelho é uma articulação de carga e ele responde muito aos movimentos do dia a dia, né? Então, a gente identifica essa primeira dor tanto na parte esportiva como na parte funcional, seja indo para o supermercado, descer uma ladeira. Então, o que traz o paciente ao consultório é simplesmente queixas do cotidiano. Então, o joelho ele traz esse carro-chefe da frente aí, porque ele acaba carregando a gente para todos os lados, né? Certo. E então a gente tem a cartilagem em todas as articulações, a do joelho é a principal, mais acometida. Mas o que é a condromalácia? O que acontece na condromalácia? Na verdade, a condromalácia é a lesão dessa cartilagem que recobre a parte interna do joelho, né? Ela pode acontecer de diversas formas, ou por movimentos errados de forma repetitiva. Às vezes tem uma disfunção em relação à parte de eixo do paciente e aquilo torna-se um problema, ou até mesmo de forma traumática, né? Certo. A forma traumática também é um tipo de lesão que pode lesar a cartilagem e tornar-se um problema no futuro. Uma dúvida e que muitas pessoas não entendem, a cartilagem, ela dói? Então, a cartilagem ele é um tecido que a gente fala que é avascular e aneural, né? Sim. Então ela não tem a dor não está ligada diretamente a ela, mas a lesão dela é o motivo que causa dor, porque acaba trazendo mais vulnerabilidade à parte do osso subcondral, que é onde está a parte nervada, vascularizada, que causa desconforto para o paciente. Ou seja, na condromalácia vai ter o amolecimento dela, ela vai tendo fissuras, ela vai perdendo a capacidade dela de promover deslizamento, de absorver impacto, e aí, com a sobrecarga, ela não absorve, e aí passa para o osso, que está aí logo embaixo da cartilagem, que aí esse osso tem vários receptores de dor, e aí que vem a questão da dor. Então seria, basicamente, resumindo isso. Exatamente. Voltando um pouquinho até do exemplo do coco que eu falei, né? Quando a gente abre o coco, vamos lá, aquela parte da castanha gostosa, né? A gente pega uma colher e raspa, né? Certo. Pensa que aquela cartilagem, assim que você abrir o coco, é a cartilagem nova, jovem, lubrificada. Então é super escorregadio aquela parte do coco, certo? Sim. Então, pegou a colher, deu a primeira raspada, você encontra já um tecido ali embaixo mais duro, mais enrijecido, não tão lubrificado quanto aquela parte de cima do coco. Se você for naquela mesma região e der outra colherada, você praticamente chega no coco, que seria semelhante ao osso subcondral. Então a gente vai invadindo a mesma lesão várias vezes, vai acometendo o osso subcondral e a dor vai ficando cada vez mais sintomático e preocupante, limitante para o paciente. Ótimo.
uma dúvida também que aparece muito. Eu tenho condromalácia. Eu tô com artrose? É isso que eles perguntam. Tem diferença, Thales, de condromalácia para artrose? Artrose. Tem uma diferença, mas praticamente a gente está falando de um mesmo caminho aí, né? A condromalácia é a tradução de um desgaste da cartilagem e ali a gente encontra vários níveis diferentes de desgaste. Quando a gente está falando de artrose, a gente está falando de desgaste já generalizado, onde aquela cartilagem, diversos compartimentos do joelho já não responde da forma correta, já tem uma lesão mais importante, aí tem as lesões de outras estruturas associadas, espessamentos ligamentares, tendinopatias, e aí a artrose está formada. Mas é um caminho, vamos falar aqui, inicial, não está correlacionado diretamente, mas é o início de um envelhecimento daquela articulação. Seria ali os graus da condromalácia. Então, que tem grau 1, 2, grau 3, e aí o grau 4 seria uma condropatia, que aí seria já quando o osso está exposto, que aí então vamos dizer assim, grau 1, 2 e 3 é o caminho para a artrose, o osso ficou exposto, já um grau 4, que aí seria a condropatia, né? Porque as pessoas sempre perguntam, mas por que antes eu tinha condromalácia e agora tá com condropatia aqui no laudo da ressonância, né? Piorou? Então, essa descrição, na verdade, ela é muito pessoal, assim. A gente costuma colocar na mesma balança, porque condropatia, na verdade, fala de doença da cartilagem. E ela começa a ficar doente desde a parte inicial, né? Da parte grau 1, grau 2, já mostra sinais de doença ali para a gente poder, às vezes, quando está relacionado com o sintoma, já iniciar o tratamento, né? Então, a descrição, assim, eu nem coloco muito em pauta, eu coloco muito mais o sintoma linkado com o paciente, o que causou aquele sintoma, como é que está a função do dia a dia linkado com o exame de imagem, né? E aí a gente fala da doença da cartilagem em si, condromalácia, condropatia, para poder iniciar o tratamento. Certo. E então, quando a gente pega essa questão de ter um laudo com escrito condromalácia, a gente já sabe, então, que é um desgaste que vai acontecendo, pode ser natural, pode ser pela atividade que a pessoa faz, mas o que leva a gerar a condromalácia? Quais são os fatores? O que ocasiona? Então, a gente tem que pegar as partes principais, né? Como eu falei, assim, a gente tem os pequenos atritos diários, né? Aqueles pequenos microtraumas, seja por contato de uma forma incorreta, seja por uma disfunção muscular, uma disfunção de eixo, ou até mesmo o trauma, né? Trauma direto sobre a cartilagem que lesa pontualmente ali. Pode pegar um paciente jovem ou até mais velho mesmo, que tem uma cartilagem mais saudável, e ali, a partir daquele trauma, torna-se um problema naquela região. A gente pode falar também de algumas hiperflexões, alguns trabalhos ali, vamos falar, algumas profissões que exigem posicionamentos ali de uma hiperflexão, um apoio maior sobre aquela região, falando especificamente do joelho, mas acho que tem diversos fatores aí entre eles. Alguns dos fatores que geram mais dúvidas são peso, pessoas com sobrepeso. Realmente tende a ter maiores níveis de condromalácia? Eu linko muito não só o peso, mas a composição corporal, né? Aí a gente tem que avaliar não só o que está na balança, mas com certeza o sobrepeso em cima do joelho, que é uma articulação de carga, não é uma história favorável para o paciente. Mas aí a gente tem que linkar também a força muscular que esse cara tem, né? Muitas vezes a gente não está falando de um paciente obeso, mas a gente está falando de um paciente com uma fraqueza da musculatura do quadríceps também, que se comporta praticamente igual quando a gente fala de pressão sobre a cartilagem do joelho. Às vezes o posicionamento daquela pessoa é tão prejudicial quanto, mas com certeza o sobrepeso está entre um dos fatores aí prejudiciais para essa lesão de cartilagem. Aí se juntar, né? Normalmente quem tem sobrepeso também é sedentário, né? Na maior parte dos casos, né? E aí o sedentarismo ajuda, normalmente quem vai até o seu consultório é um público assim? Qual o público que costuma chegar com o diagnóstico de condromalácia? Né? A gente tem dois tipos de público assim, né? O consultório, ele é carro-chefe para condromalácia, vamos falar assim. As mulheres têm um ponto ali principal ali para poder ter um pouco mais desse tipo de diagnóstico que os homens. Então 3, 4 vezes mais. Elas têm alguns fatores que são
uso de salto por parte social, né, que faz com que o joelho fique numa posição ali semifletida, aumentando um pouquinho da pressão patelofemoral, Sim. né, que é essa região onde geralmente a lesão acontece. O ângulo do quadril é um pouco maior, que a gente chama de ângulo Q, Sim. né? Isso é um Quadril ângulo mais que é mais largo, né? aumentado, favorece também uma pressão maior sobre esse joelho, sobre essa patela. E aí tem nível de frouxidão ligamentar, menor força, às vezes muscular, né? E aí são alguns fatores que aumentam a probabilidade dessa lesão acontecer. E são os pacientes também sedentários, né? A gente teve um boom agora na pandemia de sedentarismo, né? Provocado por essa necessidade de ficar em casa, diminuiu a atividade física, diminuiu massa muscular, diminuiu movimentação no dia a dia, home office aumentou. Então isso deu um boom no consultório Por conta dessas lesões. Então, é um público menos ativo, né? Menos ativo. Mas também tem muitos corredores, né? Pessoas ativas, pessoas que fazem musculação, que também tem condromalácia, certo? Tem. É difícil a gente falar que tem muitas pessoas que chegam no consultório falando que colocando a culpa no exercício, né? Falam, não, estava tudo bem, até eu começar a fazer atividade física. E na verdade não é bem isso. O exercício ele é com certeza uma saída positiva para o tratamento da condromalácia. Mas às vezes ele é feito de forma incorreta, às vezes ele é feito de forma que a sobrecarga da articulação ela é ultrapassada, né? Aliás, a carga suportável da articulação é ultrapassada, então a gente tem muita dificuldade no exercício de linkar capacidade cardiopulmonar e o quanto que o teu corpo aguenta naquele exercício, né? Então a gente tem que dosar a intensidade de subida de intensidade, por exemplo, no corredor, que sai de 5, 7 para 15, 20, e acaba fazendo às vezes uma lesão por fratura por estresse ali, lesando a cartilagem tibiofemoral. Então a gente tem um corredor, por exemplo, que acaba fazendo fratura por estresse, por aumento abrupto de intensidade, por exemplo, na quilometragem que ele corre. Sim. Simplesmente porque ele dá conta de correr, né? Mas às vezes o trabalho muscular ainda precisa de um tempo para poder evoluir. Essa evolução tem que ser feita de forma mais gradual. Então essas lesões podem acontecer mesmo em atletas como em pessoas sedentárias. A gente pega muito na clínica esses dois públicos também, né? Vem essa questão do sedentário, que nunca fez nada e aí começa a ter dor. E nessa questão do atleta, da pessoa, digo atleta de alta performance, não, do praticante de atividade física, né? O maior índice de lesão que a gente acha, não é questão, é o tênis, é a pisada, é o aumento de volume que você citou, né? Como que você estava correndo? Eu estava correndo 5 quilômetros, e aí eu estava indo super bem, emagrecendo, aí já levanta uma bandeira, emagrecendo, perde massa magra, vai perder músculo se não estiver fazendo um trabalho de condicionamento, como você mesmo disse. E aí, do nada, passou de 5 km, correndo 3 vezes por semana, e aí começa de 5, já pula para 10 quilômetros. E aí, não tem um tempo do corpo se adaptar, né? Porque quando o que as pessoas que têm lesões no joelho precisam entender é que quando você corre, você dá um estímulo e a cartilagem do corpo ela vai se adaptando, ela vai criando uma casca ali para ela poder aguentar. Só que se você passa esse volume, aumenta ele, e hoje os estudos mostram que o ideal para você evitar lesões é aumentar o volume no máximo em 20%. E aí, o que acontece? Ele aumenta, ele dobra o volume, e aí não fez um condicionamento físico para isso, não deu tempo para o corpo dele se acostumar com aquela carga, e aí tá feito a questão, e aí a culpa é do professor, a culpa é da academia, mas não, é porque ele não se preparou para aquilo, né? E o sedentário é o contrário, né? Como você disse, ele começa, é muito comum os pacientes chegam até nós na clínica, Pilates é horrível, academia, aquilo ali, já não gosto do ambiente, mas não, a pessoa nunca fez nada na vida. E aí começa, de uma hora para outra, trabalhar, fazer coisas que ela não fazia e quer começar a pegar muito peso, não dosa, não deixa descanso, muitas vezes não tem orientação, vai fazer academia, mas quem que
Quem que passou esse treino para você? Ah, eu vi na internet. Ah, eu fulano, meu filho malha, ele passou para mim. E aí não tem um período de adequação, não tem um período de adaptação, de periodização para trabalhar certos músculos num dia, certos músculos no outro. Falta a responsabilidade. Aí os nossos companheiros, que são grandes amigos nossos da educação física, né, os personagens acabam, ou quem trabalha com Pilates, acaba levando a fama por culpa do próprio paciente. E isso é bem complicado, porque acaba cronificando e piorando ainda mais a situação. Aí a pessoa chega com mais dor. E normalmente, Thales, quais são os sintomas que essas pessoas chegam reclamando na clínica para nós quando tem condromalácia? Quais são os sintomas desse tipo de dor? No consultório é muito clássico, né? O paciente chega falando assim, ó, tava tudo bem, né? Primeiro ele reclama do barulho, né? Começou a fazer um barulho no meu joelho e tal. Quando ele não é doloroso, é mais uma elucidação da curiosidade do que é esse barulho. Os famosos estralos, né? Que podem ser tanto da lesão de cartilagem, mas que podem ser outras coisas no joelho, como a própria movimentação de gases, estalos dos tendões e tudo mais, né? Dentro da articulação. O segundo ponto é a dor. Descer escada, subir escada, abaixar e levantar. Às vezes está um tempo sentado, que a gente chama de sinal do cinema. Está sentado ali umas 2 horinhas sentadas, trabalhando geralmente, né? Quando levanta, parece que tem que pegar no tranco, né? Parece que a coisa demora para ir, depois acomoda e melhora a caminhada. Mas o começo da caminhada é meio dificultoso. Então, é mais difícil, né? Então, esses são os principais sintomas no consultório. E isso aconteceu muito, como eu falei, depois da pandemia, porque aumentou o índice de home office e aumentou o índice de diminuir o deslocamento, né? A pessoa ia para o trabalho, ficava na condução, ficava em pé, conversava com o pessoal, saía para tomar um café, voltava. Agora não, fica sentado em casa, vai para a geladeira, volta, fica sentado de novo. Muitas vezes não faz prática de atividade física ao final do dia e acaba... Sim. A pandemia foi bem complicada em vários sentidos, né? Muitas perdas econômicas, né? Primeiro, lógico, as perdas de vidas, né? E deixou as pessoas muito paradas, né? E o que a gente viu na pandemia, depois que as pessoas foram começando, é que o sedentário ficou pior, porque ele já perdeu aquele pouco condicionamento que ele tinha, e as pessoas que já eram ativas começaram a ter dores, porque normalmente as pessoas precisam entender que quando você tem um desgaste, o desgaste não é tratado. A gente vai falar de medicações, coisas que dá para fazer, mas o que desgastou, desgastou. E aí muitas pessoas que eram ativas, ou que já tinham tratado e resolvido o problema, ou que nem tinham dor, começaram a ter dor porque perderam o condicionamento. Perderam massa muscular. Perderam massa. E aí, qual que foi o problema? A pessoa, vamos voltar aqui para o corredor, né? Que é um dos públicos que mais aparece com condromalácia ativo. Ele corria 10, 15 quilômetros, ficou parado, voltou a correr nos 10, 15 quilômetros. E aí, perdeu. E a cartilagem, é o que você disse... É muito importante as pessoas entenderem que a cartilagem ela precisa ser hidratada. O movimento hidrata, né? Sim. E a gente tem o líquido sinovial, muitas pessoas não entendem. Ah, por que estrala, né? Acha que é osso com osso. Tem alguns casos extremos de artrose que vai pôr uma prótese, aí sim, pode até dizer, mas nesses casos o estralo é o líquido sinovial, né? As bolhas gasosas do líquido sinovial que acabam gerando esse barulho, né? E a pessoa acha que tá batendo osso com osso, acha que eu tô com artrose, porque o joelho tá estralando. Então, essas atividades acabam gerando bastante dor. E aí, como que a gente faz? A pessoa tá com esse problema, começou já a ter dores, normalmente o paciente chega com dor, tô com dor, como você disse, quando eu fico muito tempo sentado eu vou levantar, o sinal do cinema, muitas pessoas com dores para andar, subir e descer escada, é o principal. Aí, normalmente, quando já estão em casos mais agudos de dor, acabam tendo limitações. Sim, muita gente tem reclamação, às vezes só quando desce, na descida, porque na descida tem que fazer força para frear o movimento. Exato.
Aquela história que para descer todo santo ajuda é mentira, né? Na descida não, você tem que frear, que senão você cai. E aí é uma força excêntrica que você acaba fazendo mais força. Então, quando a pessoa está com sintoma nessas questões, com dor que chega, como que faz para diagnosticar a condromalácia? Qual que é o caminho quando a pessoa chega para você no consultório? A gente vai pedir alguns exames de imagem, né? Depois, obviamente, que examinou o paciente, fizemos alguns testes, né? Tem alguns testes no exame físico que a gente faz a compressão da patela. Então, teste de Rabot, teste de Clark, Zollern, são testes consagrados aí que a dor é a positividade possível da lesão de cartilagem, né? E aí a gente pede alguns exames de imagem depois disso, radiografias, algumas vezes panorâmicas para entender o porquê, o eixo, como é que tá. Mas o diagnóstico da lesão, e a lesão ela aparece mesmo na ressonância magnética, né? É o padrão ouro, padrão na ressonância. Certo. E aí, o que a gente trouxe até algumas imagens para entender, porque essa é a dúvida, né? Os pacientes chegam com a ressonância e quase querendo se jogar da janela quando chegam com o exame. O que é possível ver? O que vocês avaliam aqui na ressonância, né? Que a gente tem uma imagem. Essa ressonância magnética que a gente está aqui na tela é uma ressonância num corte axial, né? Onde a gente consegue ver o fêmur para cá e a patela para frente. Então a gente vê a articulação patelotroclear, tá? E está ponderado em T2 na ressonância e a gente consegue ver a cartilagem, nesse caso aqui, ela está cartilagem normal. A gente vê a espessura dela contínua, sem sinais de infiltração, sem sinais de fissura ou distensão do corpo da cartilagem, né? Esse pretinho seria o osso subcondral. Isso. E o cinza... E o cinza mais claro. Essa transição do cinza seria a cartilagem no osso. A cartilagem, isso. Certo. E aí a gente começa... Aqui já passou já... Opa... Isso. Essa foto já mostra pra gente a mesma corte de ressonância, né? Que a gente vê uma distensão na cartilagem, né? Essa é considerada uma lesão inicial. E lembrando que a gente tem duas classificações, né? A classificação artroscópica e a classificação por imagem. Essa a gente tem uma distensão, né? Na grau inicial com uma distensão da cartilagem na descrição por imagem. Então, ali seria inicial. Isso. E aqui a gente já vê né? Uma fissura acontecendo na borda da cartilagem ali, né? Parece superficial ainda nessa imagem. Né? A gente já vê também líquido inflamatório, né? Aumentado nesse joelho. Provavelmente decorrente dessa lesão. Certo. Então aqui seria um grau 2. Isso. Começa grau 0, 1 e 2, né? Certo. Opa. Foi. Isso. Aqui. E essa seria o grau 3, no caso, teria já um acometimento mais profundo, né? Nessa foto não tem um acometimento do osso subcondral, não tem um edema subcondral ali ainda, mas a gente consegue ver já a fissura alcançando praticamente até o osso subcondral. Ou seja, aquele branquinho onde está a seta que pega só na estrutura da cartilagem. Opa! Isso. Essas imagens são imagens artroscópicas já, né? É aquela classificação de Alter Bridge que a gente falou. Isso. Né? Isso aqui é o que você vê na hora que você vai levar o paciente para o centro cirúrgico. Exato. Isso durante a cirurgia, a câmera lá dentro, a gente consegue ter essas diferenciações da cartilagem aqui. Aqui, um pouco mais amolecida, né? Aqui uma lesão menor que 1,5 cm, 2 centímetros que eles falam desse ponto de lesão, grau 2, o grau 3 uma lesão um pouco maior, e aqui uma lesão mais profunda que acomete o osso subcondral, né? Praticamente desnuda a cartilagem e o osso cobrindo quase que toda a imagem, né? A imagem acho que fica bem fácil para as pessoas entenderem. Exato. Que às vezes não tem o que fazer, né? Às vezes a lesão é tão extensa que ou a pessoa vai ter muita musculatura para não deixar passar sobrecarga, né, para articulação, porque para vocês entenderem, qual que é a função do músculo? O músculo está ligado no tendão, o tendão está ligado no osso. Na hora que o músculo contrai, ele traciona. Então, se você tiver um desequilíbrio muscular, vai passar sobrecarga para o tendão, que aí também vem as tendinites, e vai passar sobrecarga para a articulação. E aí, como a cartilagem daquele jeito, às vezes nem com muita musculatura, ou às vezes a gente pega pacientes que não consegue mesmo fazer o exercício
por conta dessa questão do nível de lesão. E aí, quais são, Thales, os caminhos que a gente tem para esses níveis de lesão? O que a gente pode fazer depois de você fizer a ressonância, depois que o paciente fizer a ressonância, o que a gente pode seguir para poder ajudar esse paciente? Eu costumo deixar bem claro quando o paciente chega no consultório que ali a gente não está olhando o joelho, né? Se a gente olhar o joelho, a gente já começou, somente o joelho, obviamente, né? A gente já começou pelo caminho incorreto, talvez. Porque a gente tem que olhar o dono do joelho, né? Então, o tratamento, ele não está numa medicação proposta que eu vou dar no final da consulta, não está somente na fisioterapia ou somente em infiltrações e cirurgia e tudo mais, né? A gente precisa atacar por todos os lados, mudar mecanismos de ação do dia a dia, mudar posicionamentos incorretos, alimentação, sono, tratar o paciente, né? Melhorar condicionamento corporal, e aí a gente começa a dividir em duas fases, né? A primeira fase mais sintomática, onde ele está um pouquinho mais incomodado, é difícil mandar esse cara para atividade física, esse cara vai bater e voltar, né? Então a gente tem que começar a tratar primeiro com sintomáticos, né? Anti-inflamatório, analgésico pontualmente, para controlar esse sintoma do paciente. A gente tem crioterapia, temos a fisioterapia bem realizada, ela tem um sucesso grande nessas situações. A gente tem o uso de condroprotetores hoje em dia, né? Diacerina, glicosamina e condroitina, colágeno hidrolisado. A gente consegue fazer uso via oral que tem o seu benefício conjunto com o tratamento, obviamente. Infiltração com ácido hialurônico. Essa é a base inicial que eu costumo propor no consultório para tirar o paciente da crise, né? Certo. Vamos lá, então. Eu anotei várias coisas aqui que você tocou em vários pontos que os pacientes têm muitas dúvidas. Ainda, só para não perder essa questão da ressonância, é possível ter condromalácia no exame sem ter dor? Muitas das vezes, por conta disso mesmo que a gente falou até agora. Às vezes o paciente é bem condicionado, às vezes o paciente tem uma boa postura, tudo mais, né? No dia a dia, e foi procurar o consultório por outro motivo. Torceu o joelho, tem uma suspeita de lesão ligamentar, ou tem uma suspeita de lesão meniscal, às vezes. E a gente faz a ressonância e acaba achando uma condropatia ali associada. Tem que linkar isso no consultório, para ver se esse achado de exame ele é relevante no exame físico do paciente, né? Se for relevante, se tiver um conjunto de dor, a gente já inicia o tratamento ali mesmo. Certo. Né? Poderia colocar a última foto que eu trouxe? Eu trouxe aqui uma foto. Esse caso eu avaliei ontem e tem tudo a ver com isso que você me disse de ter alterações no exame e não ter dor. Esse é um paciente 15 anos de idade, tá morando nos Estados Unidos e aí veio passar férias aqui, só que ele teve dor no joelho no final do ano passado. Ele foi para os Estados Unidos, mudou no segundo semestre, saiu de uma educação física aqui na escola que era queimada e começou lá a fazer burpee, a fazer corrida, chega a correr em média às vezes 40 minutos por dia, eles vão até o parque correndo e ele aumentou muito o envelope dele e começou a ter dor nos joelhos. Lá mesmo ele começou a academia, e a dor passou, só que a mãe vindo para cá, lá é muito mais difícil, né, para examinar o acesso à parte médica, a consultas, exames, é bem complicado lá. E aí ela aproveitou para poder avaliar, mas mais por conta dos estralos, porque ele já estava sem dor. E aí quando ele chegou com a ressonância, ele tem uma lesão, uma lesão de cartilagem, né, grande ali na patela, só que é assintomático. E conversando com ele, a dor dele, quando ele foi descrevendo para mim a dor dele, porque ele teve dor nos dois joelhos, não foi em um só. Ele tinha dor, isso que é importante, a lesão dele tá aqui, certo? Na patela. Sim. Mas a dor dele que ele relatava era uma dor no ligamento patelar e rofa. Era uma dor por sobrecarga. E no outro joelho, ele tinha até uma foto
mostrando quando ele fazia gelo. A dor era na parte posterior do joelho. Ou seja, esse exame elucidou uma lesão que não era relacionada à dor dele. Só que aí, descobrindo, eu fui perguntar, mas o que você faz mais? Ele anda de skate. E aí, com certeza, eu perguntei, ele não quis falar nada por causa da mãe, mas ele faz jiu-jitsu e anda de skate. Com certeza, essa foi uma lesão traumática que passou desapercebida e tá aí quieta, certo? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não tratar exame, né? Tratar o paciente, né? Obviamente que há uma avaliação mais profunda que tem que ser feita em relação a eixo, em relação o que ele faz no dia a dia lá, né, em prática esportiva e tudo mais, mas se não tem sintoma, provavelmente a gente pode estar linkando isso a uma lesão traumática, né, dependendo do histórico que tem que ser investigado, mas a partir daí entender isso, acompanhar, melhorar a estrutura corporal, começar a trabalhar a composição, entender esse adolescente aí, quais são as necessidades dele e ir acompanhando, né, seriadamente com exames, mas sem propor um tratamento específico, porque se o paciente não tem a queixa, não tem por que a gente abordar isso de forma direta. Sim, e aí a mãe chegou super preocupada, lógico, né? Se fosse os nossos filhos também a gente pensaria nisso. Mas deixei ela bem calma e orientei, porque a tendência, né? Muitas pessoas, ela já me perguntou, Márcio, mas lá ele faz muita atividade física porque é exigido pela escola. Eu falei, fica tranquila. Também. Fizemos uma avaliação, já a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, mas fiz uma avaliação, ele tinha um desequilíbrio muscular, tinha um desequilíbrio de movimento, déficit de força de quadril, inibição um pouco do quadríceps, e aí a gente vai fazer um tratamento, eles viajam na próxima quinta, e vamos orientar para ele corrigir isso. Eu falei, se ele deixar de fazer as coisas, aí que vai arrumar um problema, porque ele vai perder condicionamento, ele não vai hidratar essa cartilagem, porque essa atividade física é importante, mas fica sossegada, tá? Isso foi uma achada. Provavelmente, se ele não tivesse tido dor, nem saberia que ele tem esse problema. E aí, você comentou um pouco atrás sobre a questão da medicação, né? Você falou um pouco dos anti-inflamatórios, mas uma coisa que gera muitas dúvidas e medos, a famosa infiltração. E aí, o que é a infiltração? O que é injetado? Como que é feito? Explica para nós um pouquinho, para quem está escutando a gente, entender sobre essa questão que gera muita polêmica. No passado recente, vamos falar assim, era muito comum fazer injeções sequenciais aí de corticosteroides, né? Hoje em dia a gente tem bastante cuidado nessa injeção, porque já sabe-se que o corticoide feito de forma desregrada, ele ele vai acabar lesionando essa cartilagem muito mais do que ajudando. O corticoide? O corticoide, vai acabar degradando essa cartilagem. Então, pontualmente, dependendo do quadro inflamatório que a gente tem, a gente pode usar ele como ponto de apoio para tirar o paciente da crise, mas não a médio e longo prazo de forma alguma. Aí você disse uma aplicação de corticoide local. Local. Não a famosa diprospan que... Não intramuscular, mas certo. No caso é intraarticular mesmo. Certo. E aí, mas a infiltração que tem sido mais consagrada nos dias de hoje, que a gente tem tido bastantes bons resultados aí, é a infiltração com ácido hialurônico, né? Certo. Como eu mostrei naquela fase inicial, da infiltração que a gente propõe, ela ajuda bastante na melhora da mobilidade do paciente, na melhora da dor do paciente, na melhora da parte mecânica do joelho. Mas o que é o ácido hialurônico? Porque ele é tão famoso, né? Hoje usa na estética, então é super utilizado. Tá super então, por quê? Por que se utiliza ácido hialurônico? Qual que é a função dele? Como que ele age na hora que vocês injetam ali no joelho? Na composição da cartilagem, por si só, a gente já tem um ácido hialurônico, né? Endógeno, né? Então, a gente tem ali na posição da matriz extracelular que a gente falando um pouquinho mais de conceitos biológicos da cartilagem, a própria produção interna do joelho. Ao longo do tempo que ela vai se lesionando, isso vai diminuindo, e aí a gente vai fazendo essa reposição sintética, né? Essa reposição sintética, que é através da infiltração, ela tem por objetivo não só nutrir a cartilagem, mas também mecanicamente agir diminuindo os atritos,
né? Melhorando a mobilidade, melhorando a consistência intraarticular, né? A gente fala que é como se fosse um olhinho de porta, né? A Certo. porta está emperrando um pouquinho para abrir, para fechar, o pessoal passa um olhinho ali, ela abre de forma mais harmônica, né? A função dela, então, porque assim, a cartilagem, o que desgastou, não tem o que fazer, né? Volta atrás. A única cura para cartilagem é prótese, certo? Que vai lá, arranca fora e coloca outra. Então, o ácido hialurônico, ele vai entrar para tentar criar uma película, uma proteção, Exato. esse óleo, para lubrificar melhor. E quando fazer isso? Quando, de quanto em quanto tempo? Qual a indicação para aplicação dessa técnica? Os pacientes perguntam muito se vai ficar viciado, né? Isso. Vou precisar fazer sempre isso. Na verdade, a resposta é não. Mas volta ao exemplo da porta, né? O exemplo da porta está lá. Eu sei que a porta está desgastada, eu sei que ela tem um maior esforço para abrir e para fechar se ela está com aquela parte desgastada. Eu posso, num primeiro momento, obviamente, que tem um quadro de dor, fazer esse ácido hialurônico, melhorar o desconforto e dar a oportunidade para o paciente de melhorar o seu condicionamento. Às vezes a dor é tão intensa, a limitação é tão intensa que ele não consegue fazer esse transporte para a atividade física e através depois da aplicação eu consigo esse maior conforto para melhorar o paciente, o dono do joelho, que a gente comentou antes, né? Sequencialmente depois disso, esse paciente já sabe que aquela cartilagem é potencialmente sintomática, já trouxe para ele algumas limitações, a gente pode seguir dali em diante, acompanhando esse paciente e potencialmente uma vez por ano, um ano e meio, repetir o procedimento se necessário, né? Obviamente que isso tem que ser avaliado caso a caso, mas no primeiro momento ela dá esse fôlego ao paciente que ele não tinha por conta do quadro agudo da dor, da queixa da condromalácia, de partir para uma atividade física, que é o que ele tem que realmente melhorar, né? Certo. Melhorar a musculatura, melhorar alongamento e composição corporal, né? Certo, então ela serve como um recurso para ir hidratando, para ir protegendo e auxiliar no tratamento que é bem mais complexo, que são vários fatores que a gente vai falar também mais para frente. Mas uma outra coisa que todo mundo pergunta, toma, e os famosos a condroitina, glicosamina, colágeno, como que isso age, tem resultado, como que está sendo a prescrição destes recursos hoje em dia? Então, tem diversos estudos aí já que comprovam a eficácia desse tipo de medicação, né? Então, a glicosamina e condroitina, às vezes a sua associação com outras vitaminas, ou a diacerina, o próprio colágeno, mas a gente tem que usar com bastante cuidado, né? Porque a absorção não é uma absorção tamanha, a gente sabe que o custo hoje no mercado não é baixo, né? Então, a gente tem que associar a terapia que a gente sabe que vai ser positivo para o paciente dentro das possibilidades que a gente enxergar. Eu sempre proponho isso no consultório e, quando possível, a gente coloca isso como um conjunto para o tratamento, sim, que tem pontos positivos, mas que fique claro que ninguém está tomando cartilagem, não está crescendo cartilagem, e sim melhorando a saúde de quem ficou. Entendi. Né? Então, a ideia é oferecer para o organismo, né, porque você vai tomar via oral, essa substância que é necessária, possui na cartilagem como uma forma de suplementação, vamos dizer assim. Seria nesse sentido. E quando você indicou a questão da condroitina, glicosamina, colágeno, via oral. Mas quando faz a infiltração, faz físio junto, você orienta, não, faz só a infiltração, espera, ou continua junto com a físio? Como que você vê essa relação infiltração e tratamento de físio? Não, eu coloco em paralelo, assim. Aliás, desculpa, eu coloco em conjunto, vamos falar a verdade. Certo. Né? Porque eu acho que não tem ação única nesse tratamento. São vários Davis aí para bater num Golias, vamos falar a verdade. E óbvio que depois da infiltração, dependendo do ácido que você infiltrar, tem um tempo ali de 24, 48, 72 horas sem uma atividade física, sem um trabalho muscular na região, para a gente preservar o que foi feito, mas assim, durante o processo de infiltração, que geralmente podem ser em torno de 3 infiltrações ou dose única, eu já costumo tratar como forma completa já. Porque, na verdade, a infiltração é para tentar criar essa película, vai baixar a dor, e aí é a hora que a gente consegue, às vezes, na físio,
ativar a musculatura, né? Porque muitos pacientes fazem a infiltração e isso é muito comum. E aí o que acontece? Em muitos casos, a infiltração zera a dor, né? Porque lubrificou melhor. Tem várias coisas, efeito psicológico, tem tudo, né? A pessoa se sente melhor, anda mais. E aí a pessoa fala, não, agora eu não preciso mais de físio. Aí o que acontece? Depois que passa o efeito, a pessoa volta pior. Porque ela achou que estava boa, continuou abusando das atividades dela, sem estar condicionada, sem corrigir o complexo, né? Isso que você disse, que não é só uma coisa, não é só a infiltração, não é só remédio, não é só a físio, é um complexo, né? Para poder ajudar. E aí ela volta com mais dor. E sendo que naquele momento que ela fez infiltração, e aí respeitando a orientação, entendo, para deixar o remédio agir, talvez 1, 2 dias, que é pouca coisa, que é a hora que ali a gente vai conseguir fazer um exercício a mais, conseguir acordar a musculatura, porque ela tá com a articulação melhor, ele para, né? Aí complica tudo. Mas é muito comum isso. Voltar depois de 2, 3 meses no consultório, e aí, doutor, voltou a incomodar, mas e aí? O que você fez? Não fiz nada. Falei, então, vamos começar de novo lá. Porque... Vamos começar a conversar de novo, fazer com que você entenda a importância do restante do tratamento, não só da infiltração, né? Porque a gente fala hoje que quando o paciente senta, às vezes a gente mais conversa com o paciente do que na avaliação, do que da parte física. Porque se ele não entender que é um ciclo, né? Que ele tem um ciclo ou por desuso, né? Sedentarismo, ou por uso excessivo, né? Overuse, o cara usa demais ali, junto com falta de atividade física, né? Então a gente pega, hoje mesmo eu fui fazer aula de tênis, e aí tinha um senhor, fiquei esperando, tinha um senhor batendo muito bem na bola, e ele morto assim, mas ele batia muito bem, jogava muito bem, 54 anos, mas ele falou, não aguento jogar muito. Aí eu falei, você faz condicionamento físico? Não faço. Pô, eu não entrei no critério de dor com ele, mas como? Ele joga tênis, 54 anos, ama e não faz o condicionamento físico, né? Então, são pilares, né? Eu acho que a gente tem que ter um esporte para arejar a cabeça, tem que estar com a cabeça boa, tem que se condicionar, né? Então, não é treinar para jogar para treinar, né? Você tem que treinar para jogar. Então, outro clichê no meu consultório, com conversa com meus pacientes, é isso, né? O cara que fez a gente não deixou a gente escolher muita coisa. Então a gente não escolhe cabelo, a gente não escolhe olho, pele, tendão, nada. Mas tem 2 coisas que a gente tem autonomia sobre o nosso corpo ao final do dia, que é músculo e gordura. Você termina o teu dia com quanto músculo você pretende e quanto músculo e gordura você pretende, né? Aonde você apostou mais. E a longo prazo isso vai cobrando a conta. Sim. A conta às vezes não chega com 30, com 40, às vezes as dores que você tem hoje você consegue suportar e fazer as atividades, mas lá na frente a autonomia, a independência vai dependendo do grau de massa muscular que você tiver, de mobilidade que você tiver, de uma boa alimentação, né? Então lá na frente, as nossas escolhas, dependente da genética que venha, dependente das dores articulares que apareçam, mas as nossas escolhas em relação a músculo e gordura, que é onde a gente tem autonomia, elas vão ganhar força. Sim, e não é fácil criar músculo, né? Não é fácil. Não é fácil. Perder é facílimo, né? É isso que as pessoas não entendem. Ai, Márcio, mas eu fiz 3 meses de academia. 3 meses de academia? Você tem que fazer a vida inteira. Você foi sedentário 30, 50 anos. Não é em 3 meses que você vai mudar. É a mesma forma quando a pessoa chega para fazer o tratamento com a gente. A pessoa tem dor, a média, no mínimo, a pessoa já tem dor há 2, tem gente que chega com 5 anos com dor e limitações, e aí quer que você resolva o problema dela em 10 sessões. Em 10 sessões, se ela vir 2 vezes por semana, porque isso é até difícil, quer vir uma vez na semana. Mas se você conseguir fazer com que a pessoa vá 2 vezes a semana, a gente está falando de 5 semanas de tratamento. E a pessoa quer resolver um problema que tem meses, anos, em 10 sessões. Esse que é o problema. As pessoas não entendem que para mudar um corpo, a fisiologia demora demais. E aí não tem jeito, né? Os estudos mostram hoje que para você fazer um tratamento, qualquer estudo que for
fazer um tratamento de fisioterapia, um tratamento conservador para dor no joelho, ele é no mínimo de 3 meses a 6 meses de tratamento. E a resposta ela tem que ser a longo prazo mesmo, né? A negociação dentro do consultório, a explicação para o paciente entender o que ele tem que ser uma negociação a médio e longo prazo. É mudar o rumo do navio, não precisa correr com o navio, só que a vela tem que soprar, o vento tem que soprar para outros lados, né? Sim. E aí a velocidade é natural que ela vai aumentando com o tempo, porque você vai criando bons hábitos e teu corpo vai criando boas práticas, a musculatura vai melhorando e você vai sentindo aquilo. A resposta física vai sendo melhor e a resposta psicológica vai sendo melhor também, né? Mas assim, é devagar e essa subida ela não é 100% para cima. Às vezes ela tem algumas baixas e normal. Pode acontecer. E vai acontecer essas baixas, né? Por quê? Para criar músculo precisa de repetição. Só que para criar músculo você precisa ter substrato, você precisa ter uma boa alimentação. Não adianta você ir para academia, né? Porque as pessoas precisam entender que não é na academia que você cria músculo. Na academia você destrói o músculo de uma forma controlada, né? De uma forma para gerar um ganho de força, mas aí você precisa ter proteína, você precisa ter substrato ali para isso e precisa dormir. Porque se você não dorme, é no sono que tem a regeneração. Então as pessoas não entendem que isso é um ciclo. E aí a gente nem... Aí dá para entrar que ainda tem os fatores emocionais, que às vezes tem dores no joelho, que você corrige a parte mecânica, pode infiltrar, mas tem o fator emocional, porque a área que controla a dor, as áreas no cérebro que controlam as dores, são as mesmas áreas que controlam os sentimentos. Então, o fator emocional também entra. Então, é uma cascata. Só que essa cascata, você não muda uma bola de neve em um dia, um mês. E vai ter dor, porque a pessoa nunca fez atividade física. Aí eu vou para a academia, eu vou ficar dolorida. Vai ficar dolorida e vai aparecer outras dores, porque você condicionou, você tem uma musculatura que as fibras estão todas, vamos dizer assim, para a pessoa entender, frouxas ali, né? Sem tensão, e você vai começar a dar tensão nela em algo que está tudo cheio de nós. Vai dar problema. Vai dar desconforto. Aí, isso não melhora de um dia para o outro. O que eu mais escuto, às vezes eu tenho grandes amigos, educadores físicos, e eu acho que cada paciente que tem problema ortopédico, ele deve ter 4 profissionais na vida dele para ele se recuperar. Um bom médico ortopedista, um bom fisioterapeuta, um bom personal, ou seja, um educador físico do Pilates, aonde que ele for fazer a atividade física dele, e uma boa nutricionista. Acho que ele precisa unir tudo isso. E aí eles chegam sempre se reclamando do coitado do professor de educação física, do personal, mas a culpa é dele. Tem que sair do zero, né? Não, e não vai ficar, você vai ter dor, porque você ficou muito tempo sem se movimentar. E você tocou num ponto aí, porque a fisioterapia nem sempre é proposta, quando a gente propõe no consultório, ela é executada da forma que a gente propõe, né? Então a gente tem bastante exemplos negativos por aí de produção, né? Coloca 15, 20 pacientes, vai ligando o choquinho, depois passa desligando o choquinho, vai dando uma bola para todo mundo, depois atira... E esse não é a fisioterapia que tem que ser feita. Eu acho que você tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas a gente sabe do tratamento individualizado, da importância da individualização do tratamento, saber o que está acontecendo com cada um, o que cada um precisa, né? E isso tem um resultado totalmente diferente, né? Sim, isso é um problema também. Além de reclamarem da academia, eles reclamam muito, a fisioterapia não resolve. Então, assim, se você foi fazer fisioterapia e colocaram o choquinho de 15 minutos, mandaram você apertar uma bolinha, alongar. Lembra os exercícios? Pode ir fazendo, são os mesmos. Isso não é fisioterapia, exato, certo? E até mesmo algumas fisioterapias, que hoje tem melhorado um pouco, mas chega lá e você vê que é sempre exercícios que todo mundo está fazendo igual. Por mais que tenha um ambiente legal, agora tá na moda com aparelhos, bota lá aparelho de gelo, vai entrar na banheira de gelo, coloca a botinha.
Isso é interessante, mas não, fuja. Tem que ter, não tem receita de bolo. Cada pessoa reage de uma forma. O tratamento, a gente tem que analisar várias coisas. A gente tem que analisar a questão do joelho, a força do quadríceps, a gente tem que analisar os movimentos, como que tá o quadril nessa relação, como que tá o pé, porque é tudo ligado. Quando você tem uma dor no joelho, uma coisa importante também, às vezes muitas pessoas têm diagnóstico, têm a condromalácia, mas chega para nós com dores que não são da condromalácia, não tem dor retropatelar. Como você disse, tem os testes, você faz os testes de raspagem para ver e reproduzir, mas a pessoa chega com dor, às vezes, no ligamento patelar, chega com dor na rofa, que é uma gordura que fica aqui na frente, chega com dor na pata de ganso, que são músculos que saem da virilha e vêm parar aqui no joelho. Tem pessoas que têm dor na lateral do joelho por insuficiência do quadril. O músculo glúteo máximo, ele se insere num tendão, que é o trato iliotibial, que ele vem na lateral da coxa e vem parar no joelho. E às vezes você tem a condromalácia, mas a sua dor não tem nada a ver com a condromalácia. Então, o bom fisioterapeuta, uma boa fisioterapia, a gente precisa entender. E normalmente, quando chega também com a dor da condromalácia, essas dores vêm em conjunto. Nunca é uma dor única, eu só tenho uma dor aqui. O paciente chega com um quadro de dor grande. E aí a gente tem que saber avaliar e aí para poder tratar. É o próximo passo, sem dúvida nenhuma. Faz toda a diferença. A gente no consultório, a gente consegue medir em 2 pesos diferentes, bem diferentes, a fisioterapia bem feita quando o paciente retorna, do paciente que veio de uma fisioterapia que era mais um só lá. Sim. E aí, como que a gente faz isso? Normalmente, o paciente... Eu trouxe até um vídeo para elucidar aqui. Vou te colocar o vídeo aqui pra gente. Normalmente, o paciente, quando tem dor no joelho, essa dor... O principal causador de dor no joelho é o quadríceps, é o músculo da coxa, tá? Ele é o maior protetor do joelho. Normalmente, você vai ter a inibição artrogênica. O que é isso? O seu músculo... minha coxa murchou. Minha coxa ficou uma geleia. Que nem nesse vídeo aqui, nós temos... olha a coxa direita e olhem a coxa esquerda. Não contrai. Olha o edema, esse edema suprapatelar que o paciente tem. Isso daí é a inibição do quadríceps. Aí que a gente entra. O papel da físio, muita gente tenta antes ir para a atividade física para tentar resolver, mas não consegue por quê? Porque o quadríceps está inibido. E às vezes a dor já começou porque o quadríceps já estava com déficit. Ele já estava com déficit e aí a dor veio por isso. Então o que acontece? Aí nós temos que atuar. E aí a gente tem várias coisas. Pode passar o outro vídeo? Pode falar. Não, só comentando, a gente tem uma relação também no pós-operatório de cruzado anterior, que às vezes o paciente já tem uma condromalácia que está lá quietinha, né? Sim. E aí ele faz a lesão do cruzado, só para mostrar a recuperação. Ele faz a lesão do cruzado e ele tem atrofia muscular pós-lesão, e aí desencadeia o processo sintomático da condropatia. Né? Nesses casos são bem complicados para tratar, porque a gente tem ainda da lesão do LCA, tem a lesão de condromalácia, condropatia. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o quê? Uma eletroestimulação da musculatura. Então a gente usa a corrente russa. Mas é o choque? Não é aquele choque que fica deitado, que vende na farmácia. Aquele choque você pode comprar na farmácia, mas não usa 15 minutos. Usa na maior intensidade que você tiver. Ele é para dor somente, tá? Que é o TENS. Coloca no mínimo 1 hora, várias vezes por dia. Aquilo é para dor, mas só fazer um recurso para dor não vai dar certo. Aqui, pode passar de novo? A gente coloca a corrente russa no quadríceps. Esse é um paciente que está com uma sinovite, o joelho bem edemaciado. E aí, o músculo contrai sozinho. Só que só fazer a corrente russa não adianta. A gente tem que fazer, aqui é um aprendizado para o paciente entender, ele está só apertando, mas o paciente tem que fazer o exercício ativamente para recrutar mais a musculatura. Porque aí que entra a fisioterapia. O grande papel da fisioterapia é achar uma forma das pessoas fazerem
o exercício físico. Porque todos os estudos mostram que a atividade física é a melhor solução para manter uma boa cartilagem, para a questão de dor. Só que a maior parte das pessoas não consegue. Então a gente entra, aí eu falo, é a balança. A gente tem que entrar, achar uma forma de baixar a dor, introduzir o exercício sem que tenha dor. Por quê? Se eu fizer muito exercício e tiver dor, o que vai acontecer? A dor aumenta, o músculo cai para baixo. Então, eu tenho que baixar a dor e botar esse músculo até a hora que a gente consiga liberar ele para ir para academia. Então, o quadríceps, ele é uma das funções. A gente tem um outro recurso, pode voltar aqui nas fotos? A gente tem... Opa, já deu um spoiler aí. Opa, esse aqui a gente vai falar. Aqui é um caso também, uma inibição de quadríceps, um edema. Então, o joelho direito, olha como que ele tá com aquele edema suprapatelar, né? Esse é um edema que eu falo ao paciente. Você pode rezar, benzer, pôr gelo que não vai resolver. Esse é um edema de inibição do quadríceps. Enquanto o quadríceps não voltar a contrair, não tem jeito. E aí acaba até ficando com flexo de joelho. Um outro recurso que a gente usa bastante, a gente usa muito a eletroestimulação e a gente usa muito também o biofeedback. Então, o que a gente coloca? A gente coloca a eletromiografia com biofeedback. Então, a gente coloca o eletrodo. Esse aparelho, ele avalia a atividade elétrica do músculo. E aí, o paciente consegue ver ele contraindo. Então, é uma forma dele ter um retorno para ele fazer a ativação. Então, a gente procura várias formas, aí a gente também utiliza a corrente russa, utiliza o biofeedback, a gente utiliza joelheiras, faixas para poder ajudar na compressão patelar. Isso é uma dúvida que as pessoas têm bastante. Devo ou não usar a joelheira, né? Joelheira com furo ou sem furo? Na verdade, o que a gente fala é que a joelheira ou a faixa, hoje a gente tem usado mais faixa porque você regula a pressão conforme cada paciente. A joelheira é PMG. Às vezes, duas pessoas que teoricamente seriam M não ficam tão boas. Mas a ideia da joelheira é o quê? Aí é física. Quando a gente flexiona o joelho, a patela vai entrar na tróclea. E aí o que acontece? Ela tem que excursionar aqui. Ela tem uma área de contato. Por insuficiência do quadríceps e também por insuficiência do quadril, o joelho acaba rodando para dentro, por insuficiência da parte lateral, e aí a patela, ela perde o contato. Ela acaba perdendo esse contato. E aí é física. O que dói mais? A gente tem aqui uma área de contato, certo? O que vai doer mais? Toda essa área concentrada num ponto só ou toda essa área concentrada em vários pontos? É o exemplo da cama de prego. Dói mais deitar num prego ou numa cama de prego? Então, a joelheira, o que ela faz? Ela cola o osso na patela, ela distribui, aumenta a área de contato e diminui a pressão. Então, a joelheira, ela é um recurso muito... Ou a faixa, hoje a gente usa mais a faixa, para poder distribuir e aí a gente conseguir fazer o exercício. Tirar o ponto de pressão, né? Tira o ponto de pressão, a gente consegue fazer o exercício, entra com o quadril, porque o quadril, como ele controla essa rotação, ele vai jogar sobrecarga no joelho. Pode estar vindo do pé também. O pé, quando o pé prona, se o pé prona muito... Tem que avaliar o cara inteiro, né? Não tem jeito, né? É isso, não é só um joelho. Olhar para o joelho, né? Não é só um joelho. Então, a gente vai procurar o tratamento, nós vamos ter que ver cada parte do paciente para poder fazer um tratamento com ele correto. Exato. E aí, isso é um processo que demora tempo, demanda muito tempo. E tem que o paciente aderir. Por isso que eu falo, se tiver todo mundo trabalhando em conjunto, porque muitas vezes, né, eu não consigo, tenta joelheira, tenta eletroestimulação, não dá. Mas você vai lá, infiltra o cara, eu consigo ativar o cara. Nossa, era aquele momento. Essa conversa, esse feedback entre fisioterapeuta e médico é interessantíssimo. Sempre dá bons resultados. Sim, não. É isso que eu falo. Quem ganha é o paciente. Ter esse trabalho em conjunto. E isso é muito importante. Opa, então aqui já foi. Certo? E aí a gente falou um pouco da reabilitação. Que aí
é o que a gente tem que fazer, colocar essa pessoa para ela mudar os hábitos, mas quando isso não dá certo, chegou, é um paciente que chega para nós e aí tem que ir para cirurgia. Aqui é um caso extremo de uma lesão, né, bem grave, mas, Thales, o que é feito na cirurgia? Porque você concorda que se a gente fizer o tratamento, ele não é perdido, né? Às vezes o paciente, eu prefiro ir para cirurgia logo. Por que não é perdido fazer um tratamento antes? De qualquer forma, esse paciente vai precisar melhorar condicionamento físico, parte muscular e tudo mais, né? Então a gente nunca está perdendo tempo em tentando ativar toda essa parte que você explanou agora, de musculatura, de angulação e tudo mais. Quando chega nos casos mais extremos, realmente a cirurgia ela é a linha final numa escada aí que a gente foi desenhando até agora, para que a gente possa trazer benefício e qualidade de vida para esse paciente, né? Quando chega num caso desse extremo, por exemplo, essa lesão de cartilagem já não é tratável somente com infiltração, vai ter bons resultados, sim, nada, né? Pode até aliviar pontualmente, mas aqui já depende um pouquinho mais do procedimento. A gente tem algumas opções hoje em dia para tratar, né? Volto a falar que a gente precisa entender qual que é o motivo dessa lesão, certo, né? Então, se tiver um desvio de eixo, a gente pode às vezes fazer uma osteotomia, diminuir a área de carga ali simplesmente, sem fazer uma menor agressão, aí trata menisco junto e tudo mais. Ou tem transplante de cartilagem autólogo, né? Você pode pegar a própria parte de enxerto ósseo de uma área fora da carga, né? Que a gente chama de mosaicoplastia. Às vezes tira alguns plugs aqui, faz um debridamento, pega uma área igual a essa, que geralmente é em torno de 4 centímetros quadrados, né? Entendi, então. Acontece aqui, você faz uma limpeza, desbrida bem, deixa bem limpa essa área e faz a colocação desses plugs de um ponto de fora da carga para dentro da carga. Tira um pedaço de cartilagem de uma área que não recebe carga. Exatamente. E coloca ali, vamos supor, nessa área da lesão, para ela, vamos dizer assim, cobrir aquele buraco ali. A gente tem, quando a área é um pouco menor, a gente tem a possibilidade de realizar microfraturas, né? Então a gente pega, mesma coisa, chegou no osso subcondral, intraoperatório, a gente faz furos no osso, né? Para poder estimular o sangramento. E estimulando o sangramento naquela região, a gente estimula a chegada de células que auxiliam na cicatrização. Obviamente que a gente não faz a formação do tecido original da cartilagem, que é composto de colágeno tipo 2, 90% das vezes, né, do seu tecido, mas a gente consegue um colágeno tipo 1, a gente consegue uma fibrocartilagem ali formada para poder aliviar um pouco dos sintomas, né? Tem a membrana, que a gente faz umas lesões maiores, coloca a membrana e coloca microperfurações embaixo, pode colocar aspirado de medula óssea, né, embaixo dessa membrana. Então a gente está com uma gama de tratamento grande, isso obviamente antes de chegar na prótese do joelho, né? Certo, que seria que é a linha final, né, de uma artrose no joelho. Então, Thales, nossa, deu para entender. Lógico que a gente sempre tenta evitar a questão cirúrgica, né? Mas quando precisar, deu para entender que tem também vários recursos para serem feitos. Eu acho que a gente chega aqui no final da cirurgia, falamos de tudo, do que é o tratamento, medicação. Eu acho que ficou bem claro, quem sofre com esse problema e assistir esse episódio não vai ter dúvidas. E, Thales, eu gostaria de agradecer a sua presença. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Então, muito obrigado por ter participado. Deixa aqui os seus contatos também, onde que quem estiver assistindo e com dor no joelho aí pode te achar para poder passar em consulta com você. E espero que a gente possa se reunir mais vezes aí também para bater papos, porque no joelho aí não faltam assuntos para a gente conversar. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui, discutir sobre coisas que a gente gosta, coisas do nosso dia a dia, né? Coisas que vão trazer benefício para o nosso paciente. E deixar, né, essa mensagem que o tratamento ele tem que ser feito por completo, né? A gente não pode só olhar para o joelho, a gente tem que olhar para o paciente, temos que melhorar o paciente, melhorar a qualidade de vida, porque lá na frente aí a conta vai ficar muito mais barata para esse joelho aí, com certeza absoluta. Com certeza. Muito obrigado, Thales. Imagina. Obrigado a você.